Boa tarde a todos. Sou Talvaci Chaves, vigário da paróquia de Apodi, na companhia do meu querido amigo Padre Chagas, administrador paroquial. Nós estamos aqui no canal todo sábado às 3 da tarde para conversar sobre o papel, a importância das mídias digitais na missão evangelizadora da Igreja. Hoje nós vamos para o WhatsApp. Nós todos sabemos a importância dele para a nossa vida e é bom a gente conhecer melhor esse danado, saber da sua importância, né, como é que a gente usa e como a gente pode melhorar o uso, a aplicação desse instrumento, desse meio na evangelização da nossa igreja, das nossas comunidades. Vamos direto para o assunto. Eu vou colocar aqui um slide para a gente se orientar um pouco. Então, nos últimos 2 encontros, aliás, nos últimos 3 encontros, o nosso querido Luiz Marinho afirmou que o Zap é a galinha dos ovos de ouro, e a gente vai exatamente confirmar isso que ele disse, tentando entender a importância dele no dia a dia da nossa vida de igreja. Criado em 2009, o WhatsApp é o principal canal de comunicação móvel do brasileiro. Está presente em 99% dos celulares brasileiros. No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas usam o Zap. No Brasil, estima-se que aproximadamente 130 milhões de brasileiros usam o WhatsApp para se comunicar. Para 79% dos brasileiros, o Zap é a principal fonte de informação. São dados aí do Senado, dados de 2019. Antes da pandemia, 98% dos brasileiros já usavam o Zap diariamente. Adultos com mais de 45 anos são os que mais utilizam o WhatsApp no Brasil. Então, essa faixa etária aí dos 40 acima são os que lideram no uso do WhatsApp. A garotada, a meninada, também usa, mas eles têm o Instagram, o TikTok, Facebook, há muitos outros meios aí de interação entre eles. Portanto, é bom a gente ter clareza de que os adultos estão no WhatsApp. Mamãe, papai, vovó, vovô, bisavô, bisavó. E quem não sabia usar o WhatsApp, agora, nesse período de pandemia, sentiram a necessidade de muscular o cérebro e aprender a usar um novo instrumento, um novo meio para se comunicar. É o que a gente está assistindo, pelo menos eu já vi várias cenas dessas no sítio. Vovós, com seus 70, 80 anos, aprendendo a usar o WhatsApp, por questão de sobrevivência, por questão de necessidade. Depois, ele é a caixa de som. Não sei se vocês se lembram, antigamente, em toda a igreja matriz, tinha uma caixa de som, um alto-falante. Pois bem, aquele alto-falante que ficava no topo da matriz, agora foi substituído pelo WhatsApp. É a primeira coisa que a gente faz todo dia. Às vezes, antes de rezar, ou antes de ir para o banheiro, ou antes de tomar café, nós entramos primeiro no WhatsApp para ver o que é que está acontecendo, para se inteirar das novidades, ver o que é que está, né, ficar por dentro das coisas, sobretudo dos grupos que mais nos interessam. Hoje, todas as articulações das pastorais passam pelo WhatsApp. Todas as articulações das pastorais passam pelo WhatsApp. Todo grupo tem, toda pastoral, movimento de serviço, criou um grupo no WhatsApp. Então, cortar o WhatsApp no contexto atual, sobretudo de pandemia, é como que cortar o cordão umbilical desses grupos. Eles não conseguem eles não conseguem fazer nada, porque se tornou, de fato, a espinha dorsal
de qualquer instituição, de qualquer organização, de qualquer movimento. O Zap é o ambiente relacional que oxigena as nossas comunidades, amplia os espaços de convivência, de oração, de diálogo e de troca de experiências. Isso eu sinto na pele e eu sou testemunha disso como vigário aqui de Apodi. Eu fico assistindo de camarote, na maioria das vezes, a beleza da inter-relação, do diálogo, das trocas de experiências, de oração, que as dezenas de grupos aqui na paróquia realizam. E aqui eu quero tirar o chapéu para o grupo Terço da Misericórdia, por exemplo. Eu fico encantado com um jeito espontâneo do grupo Terço da Misericórdia da nossa paróquia de se comunicar, de usar o WhatsApp como uma calçada no finalzinho da tarde, todo mundo na calçada conversando abertamente. Dona Maria, seu João, ok, um responde, uma pergunta, outro responde. Depois, 3 da tarde, a questão da oração. O Terço da Misericórdia, um reza um pedaço, outro reza outro, e vai repetindo. São quase 100 membros nesse grupo, e todos interagem de forma espontânea, natural. Fico encantado com o jeito espontâneo. É como que tornou-se um pedaço deles ali, como que eles estivessem na mesma sala, ou na mesma igreja, ou no mesmo espaço, ou na mesma calçada, e se relacionassem assim de forma natural. Isso é belo, né? Ver um grupo, sobretudo pessoas de terceira idade, pessoas já idosas, que se comunicam, que riem, que choram, que partilham as suas dores, as suas angústias, quando alguém perde um ente querido, alguém está doente, aí reza, é uma coisa fabulosa. Por isso, aproveito a oportunidade aqui para tirar o meu chapéu para o grupo Terço da Misericórdia. Não só o grupo Terço sabe lidar bem com o WhatsApp na nossa paróquia, mas eu estou dando ênfase porque é belo, eu fico encantado com o jeito como eles interagem, vivem e por aí vai. Independente se você publica, e aqui vem algumas orientações ligadas às experiências que eu venho assistindo ou vivendo nos espaços de WhatsApp. Independente se você publica para uma pessoa ou para um grupo, dependendo do teor do conteúdo, pode chegar no ouvido de todo mundo. Pode chegar em um blog da cidade, pode chegar na rádio ou na TV. Digo isso porque, às vezes, a gente pode imaginar que estamos nos comunicando apenas para aquele grupo nosso, o grupo lá, sei lá, Terço da Misericórdia, o grupo de liturgia, grupo SC, grupo... Podemos, às vezes, ingenuamente, pensar que aquilo vai ficar somente no grupo. Tudo, e aqui é bom a gente ter essa clareza, tudo que nós publicamos na rede, seja no WhatsApp, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede, aquilo que a gente publica pode potencialmente se tornar público para todo mundo. Porque alguém que está ali no grupo pode compartilhar aquele conteúdo para outros amigos daquela pessoa em outros grupos, e aí em outros grupos, e dependendo da importância daquele conteúdo, pode chegar no Jornal Nacional, como a gente diz, né? Pode chegar lá na ponta, pode... Então, ter sempre essa consciência de que tudo que a gente publica, tudo que a gente compartilha, pode romper os muros daquela pessoa que a gente interage, ou daquele grupo, e por aí vai. Antes de compartilhar qualquer coisa no grupo, respire fundo e conte até 10. Antes de compartilhar qualquer coisa, respire fundo e conte até 10. Isso que vou postar é do interesse do grupo? Tem a ver com o propósito do grupo? Digo isso porque a gente tem grupos com finalidades claras, e aí a gente perde muito
tempo lendo coisa que não tem nada a ver com o propósito do grupo. São perguntas que a gente faz. Se a gente respira fundo, né, e conta até 10, a gente se prepara e evita, às vezes, publicar coisas que, primeiro, não tem sentido, depois, sei lá, vai ferir, ou violar, ou comprometer algo, e por aí vai. Tem alguma palavra que pode ser mal interpretada? A questão de selecionar bem as palavras, publicar coisas, né, com sentido. Todos irão compreender o que irei postar. Lembrando que no grupo tem pessoas de todos os níveis, então postar coisas e que sejam as mais simples ou as mais compreensíveis possíveis. Depois, quem nunca perdeu uma informação importante em um grupo de WhatsApp por conta das inúmeras mensagens e discussões desnecessárias? Eu creio que você que está aí, todo mundo já perdeu. Não vou entrar porque esse grupo de 100 postagens, 2 são ligadas ao propósito desse grupo e 98 não tem nada a ver com o propósito desse grupo. Então, como publicam muitas coisas que não fazem nenhum sentido, então eu não vou entrar nesse grupo. Então, mensagens que não têm nada a ver com o objetivo do grupo, imagens disso, daquilo, correntes, propaganda de comida, de doce, de farmácia, de hospital, de bolo. A gente vê que as pessoas usam, às vezes, os grupos para encher de propagandas. Ok, talvez uma seria até decente, mas, às vezes, falta da nossa parte o bom senso também. Né? Não pensa que aquele grupo tem um propósito, tem uma finalidade, e a gente não deve extrapolar ou comprometer, no fundo, a qualidade daquele grupo, né? O objetivo daquele grupo. Antes de publicar, perguntar a si mesmo, por que compartilhar isso e para quê? Isso aqui reforça a reflexão que a gente vem fazendo. Se eu pergunto para mim, antes de publicar qualquer coisa, por que eu vou publicar isso? E para quê? Esse para quê responde exatamente a finalidade do grupo. Vai atender à finalidade do grupo? Tem a ver com o propósito desse grupo? Ou não? Se não tem a ver, então eu não vou publicar. Né? Vou usar o bom senso e publicar, talvez, para uma pessoa que vai gostar daquilo, mas que o grupão não vai atender o objetivo e por aí vai. Outro ponto, mais é menos. Resposta limpa, sem ruído, é a chave de uma boa comunicação. Na internet, mais é menos. Quando a gente está presente, a gente tem todos os outros recursos, digamos, comunicativos para envolver, estar. Mas na internet, quanto mais resposta limpa, quanto mais objetividade, melhor nós vamos comunicar. Quanto mais ir direto ao ponto, mais nós vamos alcançar o nosso objetivo com aquilo que a gente está fazendo. Por fim, toda publicação é uma história com início, meio e fim. Se a gente publica uma imagem, essa imagem, para quem vai receber lá no WhatsApp, deve ter por trás dela uma narrativa, uma história. Se eu vou publicar um conteúdo, também deve ter uma narrativa com início, meio e fim. É o que nós chamamos de tell story, né, no inglês, o saber contar a história da melhor forma possível. Então, toda coisa publicada no WhatsApp deve ser focado pensando em uma história. Eu estou contando aqui uma história. Por exemplo, as festas de padroeiro, né? Às vezes a gente publica, de repente, 10, 20, 30, 40, 50 fotos de uma noite de novena. Não faz sentido. Né? Se é uma noite de novena, então eu vou escolher as melhores fotos, das 50 fotos, eu vou escolher as 3 melhores ou as 5 melhores e vou contar uma história com essas 5 fotos. De forma que toda pessoa que lê aquelas 5 fotos, né, que vê, que faz uma leitura, como a gente diz, semiótica, uma leitura do que está por trás daquilo,
vai entender que aquilo dali foi uma novena, que tinha o celebrante, né, que tinha a entrada, que teve lá todo o ritual, ou seja, que teve uma história com início, meio e fim. Então, ter isso é muito bom para a gente evitar usar os nossos apps, né, enchendo de ruídos e aí comprometendo diretamente a qualidade. Digo isso porque muitos grupos eu não entro, ou raramente entro, porque vejo que muito do que se publica, do que se comenta, não tem nada a ver com a finalidade desse grupo. Isso acontece tanto na igreja como em faculdade, no comércio, em todo canto. Né? Então, são dicas, digamos, que podem ser úteis não somente para nós de igreja, mas para todo mundo. Luiz está me ouvindo e agora ele vai fazer a sua conclusão e a sua leitura crítica, se faz sentido ou não essas observações introdutórias, porque, é claro, o WhatsApp é um mundo, para a gente conversar e explorar esse campo, a gente precisaria de muitas outras lives de 15, 20 minutos. Mas, Luiz, o que é que você diz? Faz sentido essas observações? O que é que você acrescentaria do que eu acabei de conversar? Diga aí. Boa tarde. Microfone ligado. Artezinho, deixei desligado para não fazer ruído durante a apresentação, mas boa tarde, Talvaci, boa tarde a todos que estão acompanhando nossa live. O Talvaci não foi muito bom comigo, porque ele falou praticamente tudo e não deixou nada para me poder acrescentar. Mas é basicamente isso, a gente tem que usar nossas redes sociais com sabedoria, entendendo o que o público quer. Isso tanto serve para o WhatsApp quanto para as demais redes sociais. E aqui, se eu posso, se Talvaci me permite acrescentar, a gente tem que entender as multifuncionalidades que o WhatsApp pode nos proporcionar. Quanto à igreja, vou tirar aqui um movimento que eu faço parte, que é a questão do ECC, né? Então, a gente, limitados em estarmos juntos, a gente usou o WhatsApp aí numa ferramenta que é de videochamada, que foi aberto para mais pessoas, e fazíamos reuniões interativas, isso via WhatsApp. Por quê? Porque ele é mais prático, intuitivo, mais rápido, mais cômodo, todos já têm instalado no seu celular. E a gente vai explorando essas multifuncionalidades. Talvaci disse muito bem aqui na questão do uso dos grupos de WhatsApp, que é o mais comum, onde você pega informação, mas muitos são muito cheios. Por exemplo, meu WhatsApp, eu tenho muitos grupos silenciados, muitos mesmo. Eu faço parte, só de um segmento, eu tenho quase cerca de 20 grupos. A maioria são silenciados por conta disso. Então, a gente passe a explorar novas ferramentas, como, por exemplo, as listas de transmissões, que nada mais são formas de comunicação em massa de uma só vez. Você cria ali uma lista de transmissão com pessoas que você quer passar aquele contato e envia lá a informação em vez de enviar no grupo. Então, tomar muito cuidado de não estar só jogando aquela informação por jogar lá no grupo e esquecer que a pessoa pode não ter lido aquela informação, pode não estar sabendo. Vamos aqui para uma celebração. Eu quero informar sobre uma celebração, sobre uma missa. Olha, a missa começou. Um texto simples. Boa tarde, você viu que a missa já começou? E bota o link. Aí manda numa lista de transmissão para 100 pessoas, 150 pessoas. 150 pessoas vão estar achando que você está falando exclusivamente com ela, ali falando sobre aquela celebração que foi iniciada. Então, é uma forma. E assim também pode-se usar os grupos. O que eu posso acrescentar é nessa forma, viu? Então, você foi muito feliz, muito preciso e muito cirúrgico quando falou sobre a questão do WhatsApp. Os cuidados e as formas que a gente tem que realmente ser sucinto. Você saberia responder essa pergunta aí da Netinha Carlos aí? Como saber se é fake? Para a gente concluir aqui. Bora lá. Para saber o que uma informação é fake ou não, procure o URL da informação. O que é isso? O site. Se o site passar credibilidade, é mais fácil a informação realmente não ser mentirosa. Por quê? Como é que eu digo isso? Quando eu vejo lá no site da UOL,
eu vejo no site do G1, eu vejo em sites com a maior credibilidade, os comunicadores de lá, eles fazem uma pesquisa, uma base, uma investigação sobre aquela informação que ele vai estar dando ali para o seu público. Um grande fator é esse, a gente sempre olhar a URL, o link, o endereço, para a gente saber se a informação é fidedigna ou não. Beleza, então.